Olá galera, olha lá, vamos começar a falar de juros compostos. Nós vimos juros simples, né? E agora vamos dar uma pincelada aqui em juros compostos. Olha só, primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: o M é montante, o C é capital, o I é a taxa e o N é o tempo, tá certo? Então vamos começar a ver juros compostos, galera. Olha só, tem uns agravantes, que é você calcular a taxa elevada a 9, elevada a 5, elevada a 12, elevada a 10 por causa da fórmula, porque o N aqui ele eleva a taxa mais 1 a um valor que normalmente nas provas ele dá esse resultado para vocês, sabendo que, entendeu? Aí ele dá referência porque ele sabe que vocês não tem como calcular de cabeça isso, nem vai ter direito a usar uma calculadora financeira. Então vocês ficam tranquilos que nas provas eles vão dar a possibilidade de você chegar ao resultado final da questão. Então ele diz aqui, um capital de 2.500 foi aplicado a uma taxa de 1,5% ao mês durante um ano. Ó, taxa em mês e tempo em ano. Calcular o montante. Então eu tenho que ele disse o seguinte, que o capital é igual a 2.500, tá vendo? A taxa I é a taxa percentual 1,5% ao mês. Ora, então eu vou passar para a taxa que não é percentual unitária. Como é que eu faço? Eu divido isso aqui por 100, porque 1,5% na verdade é 1,5 dividido por 100. Então, dividido por 5, por 100, eu tenho aqui 1,5%. Para dividir por 100, eu ando duas casas para a esquerda, ó. Uma, duas. Aí vai dar 0 aqui e 0 aqui. Então, a taxa ficou igual a 0,015 ao mês. Tá certo? Agora, o tempo e a taxa tem que estar na mesma unidade. Ou melhor, se a taxa está ao mês, o tempo N, que é o da fórmula aqui em cima, tem que estar ao mês. Só que o tempo está em ano. Ó. Um ano. Um ano é igual a quanto? 12 meses. Então agora eu estou com a taxa ao mês e o tempo em mês também. Então a observação importante: o tempo tem que ser, na mesma unidade. Da taxa. Isso aqui é a primeira observação. Inclusive lá em juros simples também a gente viu isso, né? Ora, se eu tenho um capital, eu tenho a taxa, que é 0,015 ao mês. Eu tenho tempo, que é N, que é 12 meses, que eu transformei de um ano para 12 meses, para o tempo e a taxa
ficar na mesma unidade, meses, né? Eu já posso calcular o meu montante. Como eu calculo o meu montante? Olha só, montante é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo, N. Então, eu vou substituir montante é igual a 2.500, que é o capital, 1 mais 0,015, que é a taxa, isso tudo elevado a 12, porque o N é igual a 12. Aí vem aquilo que eu falei, o montante é igual a 2.500, que vai ficar 1,015, somei 1 com mais 0,15 elevado a 12. Aí, esse valor referencial 1,015 elevado a 12, esse valor vai estar lá na prova, evidenciado qual é o resultado de 1,015 elevado a 12, porque ninguém tem a capacidade de ficar multiplicando 1,015 por 1,015 por 1,015, 12 vezes ele por ele mesmo. Então, lá na prova, eles vão dizer qual é o resultado já indicado de 1,015 elevado a 12, que ficaria 2.500 vezes 1,1956. Ora, este é o valor de 1,015 elevado a 12. Tá vendo? Multiplicando esse valor por esse aqui, tá certo? Você vai achar um montante de R$ 2.989. Então, a resposta, pessoal, ó, a resposta é quem? Símbolo do real, 2.989. Tá certo? Essa é a resposta, ok? Vamos para a folha 2. Claro, se for uma prova de concurso, eu vou colocar letra A, 1.000, letra B, 2.000, letra C, 3.000, letra D, 2.989, seria a resposta, letra E, NRA. E vocês iam marcar a letra que tivesse 2.989. Tá ok, pessoal? Vamos para a folha 2. Vamos lá? E vamos ver mais um exercício, tá certo? Mais um exercício de juros compostos. Aqui no canal Matemática Professor Lacerda, galera, você vê a coisa clara, bem evidenciada para vocês, tá bom? Vamos lá? Olha aqui, pessoal, folha 2. E eu repeti a fórmula geral. Montante é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa, que é I, elevado a N. Tá certo? Nesse segundo exercício, ele diz o seguinte, que caiu em prova de concurso, tá legal, galera? Nós não botamos aonde foi, que nós não captamos. Mas nós pegamos de um livro muito bom, que só trabalha com questões de concurso, tá bom? A gente vai buscar essas informações para colocar nas nossas aulas, tá bom? Então diz aqui, ó, vamos continuar aqui. Um capital de 3.200 aplicado a juros compostos. Quando eles não falarem que é juros compostos,
é juros simples, tá bom? Ele tem que informar que a capitalização é composta durante 12 meses, gera um montante de 6 mil. Qual é a pergunta dele? Qual a taxa mensal de aplicação? Esta é a pergunta que eu coloquei agora no início da questão. Foi uma surpresa. Então é o seguinte, um capital de 3.200 foi aplicado a juros compostos durante 12 meses, gerando um montante, galera, de 6 mil reais. Tá certo? Então ele pergunta, qual a taxa mensal de aplicação? Ora, vamos fazer todas as informações que ele deu. Quando vocês forem fazer a prova, pessoal, você coloca tudo que ele te informou e coloca um ponto de interrogação no que ele quer, tá bom? Então ele diz que o capital, ó, é 3.200, tá vendo? Que o montante é igual a 6 mil reais, ó. 6 mil reais. Ele quer saber qual a taxa mensal, ó, mensal. É a taxa mensal, tá? Sabendo que ele aplicou durante quanto tempo? 12 meses. Então, o tempo já está em mês. O tempo já está em mês. Quando eu achar a taxa no resultado final do exercício, tá certo? Eu já sei que a taxa sai em mês, porque o tempo já está em mês. Entendeu? Então, olha só, qual é a fórmula? Montante é igual a capital 1 mais a taxa elevada a n. Esta é a fórmula, tá certo? Agora, vamos substituir. O montante é 6 mil, tá vendo? Que é igual ao capital, que é 3.200, tá vendo? Vezes 1 mais i elevado a quanto? A 12. Tá vendo? Então, eu vou inverter essa identidade. Vou botar 1 mais i elevado a 12 é igual a 6 mil, que já estava por outro lado, e os 3.200 que desceu. Estava multiplicando, quando ele veio para cá, dividindo. Tá vendo? Aí ficou quanto? Corta um zero de cima com zero de baixo, um zero de cima com zero de baixo. Ficou 60 dividido por 32. Quanto é 60 dividido por 32? Ó, fica 1 mais i elevado a 12 igual. 1 mais i elevado a 12 igual a 1,875. 1,85 décimo centésimo milésimo. 1,875 milésimo. Como é que eu mato isso? Ora, se aqui está elevado a 12, eu não posso elevar essa aqui a 12, senão eu vou ter que elevar aqui de novo. Eu vou fazer, pessoal, a raiz décimo segundo de 1 mais i, porque eu corto esse expoente com esse expoente. Só que para não alterar, eu tenho que fazer aqui também raiz de 12. Tá vendo? Raiz
décimo segundo de 1,875 para ficar igual a essa raiz de 12 aqui, 1 mais e elevado a 12. Olha, o que vai acontecer? Eu vou cortar esse 12 com esse 12. Tá vendo? Vai ficar apenas 1 mais i que é igual. 1 mais i que é igual. Só qual é a raiz? Décimo segundo de 1,875. Foi aquilo que eu falei. Lá no concurso, eles vão ter que dizer, botar isso aqui em cima, ó. Já sabendo, ele vai escrever lá, sabendo que 12, raiz de 12, 1,875, ó, é igual a 1,0538. Ele tem que dar isso aqui, galera. Tem que dar isso aqui. Porque vocês não têm como condição de calcular. Então, a raiz décimo segundo de 1,875 é 1,0538. Tá vendo? Aí, o 1 que está aqui positivo vai para negativo. Vai ficar aí igual 1,0538 menos 1. Tá vendo? O i é igual a 0,0538 ou anda as duas casas para a direita, ó, 5,38 ao mês. Tá certo? Tá aí. Tá, beleza. 5,038, aqui tem 1%, tá? Ó. Tá ok? 5,038. Essa aqui é a unitária, essa é a percentual. Tá bom? 5,038% ao mês, que é quanto foi a taxa que deu um montante de 6 mil com capital de 3.200. Deu um montante de 6 mil. O que é o montante? É o capital mais o juro. A taxa que é mensal, foi dada mensal, porque o tempo também está na mesma unidade da taxa. O tempo é em meses e a taxa também. Alô, galera? Vamos para a folha número 3? Vamos lá. Olha aqui, pessoal, folha 3, mais uma questão de concurso, tá? Pra gente ver sobre juros compostos. Sempre lembrando que eu pego isso dos melhores livros que tem em circulação dentro do país. Manuel Jairo Bezerra, entre outros, tá? E eu compro os livros para poder fazer o levantamento das questões e ver as melhores questões para vocês. Canal Matemática Professor Lacerda, sempre inovando e dando questões de grande interesse da maioria dos estudantes de matemática. Olha só, questão número 3, folha 3, questão número 3. Durante quanto tempo, N, se deve aplicar um capital de R$3.000 a uma taxa de 3% ao ano para produzir um montante de R$6.000? Então, na verdade, pessoal, o que acontece? Olha aqui, ele quer o N. O N é quem? É o tempo. O N é o tempo. Ele quer o tempo. Quanto tempo? Durante quanto tempo? Tá? O capital que ele dá é de R$3.000. E ele tem uma taxa percentual de 3%
ao mês. Essa taxa é percentual. Vamos passá-la para a taxa unitária. 3. Para tirar o porcento, eu tenho que dividir por 100. 1, 2. Puxa, 0,03 ao mês. 0,03 ao mês. Some o percentual, tá? Quem é o montante? O montante é R$6.000. Eu tinha um capital de 3.000 aplicado a uma taxa percentual de 3% ao mês, que é uma unitária de 0,03 ao mês, que produz um montante de 6.000, que é o montante, novamente, capital mais juro. O montante é o capital mais o juro. O que a gente sabe? Sabemos o quê? Que o montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevado a N. Então, logo, eu tenho que o montante, que é 6.000, é igual ao capital, que é 3.000, vezes 1 mais a taxa, que é 0,03, sempre a taxa unitária, elevado a N. Tá vendo? Vou fazer o seguinte, vou passar os 3.000 para a esquerda, vai ficar quanto? 6.000 dividido. O 3.000 está multiplicando, vai para lá, dividindo, que é igual, sobrou o que do lado de cá? 1,03 elevado a N. Tá vendo? Ora, eu sei que 6.000 dividido por 3.000, toda fração, eu sempre falo isso nas minhas aulas e vou repetir. Toda fração é uma divisão. Então, 6.000 sobre 3.000 é 6.000 dividido por 3.000, que dá 2. 2 é igual a 1,03 elevado a N. Olha, quando eu quero calcular um número elevado a N, o N está no expoente, eu vou sempre usar o log. Guarda isso, o log. E isso vai estar lá na questão referenciado para você não ter que calcular. Então ficou o quê? Eu faço log de 2 é igual. O expoente vem para cá multiplicando. Isso é uma regra dos logaritmos. Vezes log de 1,03. Tá vendo? Guarda isso. O N no expoente transforma em log a expressão. O N está elevado, vem para cá multiplicando, é uma regra dos logaritmos. Tá certo? Quando nós vemos logaritmo, nós vamos fazer várias operações com logaritmo. Aí eu vou inverter a identidade. Esse eu vou passar totalmente para cá. N log de 1,03 é igual a log de 2. Só invertir a expressão. Vai ficar o quê? N é igual. Log de 2 já estava lá, do lado direito. Log de 2 já estava lá do lado direito. O log de 1,03 está multiplicando, o N vem para cá, dividindo, pessoal. Agora, lá na prova,
eu vou repetir novamente. Lá na prova ele vai dizer quem é o log de 2 e quem é o log de 1,03. Porque vocês não têm máquina científica para calcular. Então já vão dar sabendo que quem chegar até aqui é só substituir os valores. Quais são os valores? N é igual, o log de 2, lá na tabela financeira, é 0,3010. E o log de 1,03 é 0,0128. Tá vendo? Ora, quem é o N? É o resultado da divisão de 0,3010 dividido por 0,0128. O N é igual a 23,5. O quê? Meses. Meses, pessoal. Essa é a resposta. Durante quanto tempo? 23,5 meses. Tá ok, pessoal? É isso aí. Sempre lembrando que log de 2, vocês não são obrigados a saber, nem o log de 1,03. Eles vão dar lá na prova. Quanto é o log de 2 e quanto é o log de 1,03. Vocês já vão colocar aqui, vão fazer a conta, dividir e vai achar 23,5 meses. Tá ok? Tá bom, meu amigo? Muito importante essa questão aqui. Tá ok? Aqui no canal Matemática Professor Lacerda, você fica sabendo de tudo. São questões maliciosas. E as pessoas perguntam, mas como é que eu vou saber o log de 1,03? Como é que eu vou saber o log de 2? Eles dão lá na prova. Eles dão o log de 2 e o log de 1,03. Que eles sabem que quem chegar aqui vai colocar os valores direto aqui na fração. E vai dividir e vai achar o resultado. Tá ok, pessoal? Vamos ver a folha 4. Tá certo? Exercício 4, mais uma questão de juros compostos. Valeu? Vamos lá? Olha aí, pessoal. Vamos calcular o exercício 4, folha 4 de juros compostos. Mais um exercício que tem uma grande chance de cair em concurso. Sempre lembrando que determinados valores elevados a 12, a 13, a 1,1, a 1,2, 1,6, eles dão a indicação de qual é o resultado daquele cálculo. Tá legal? Então vamos lá, ele diz o seguinte: calcular os juros compostos. Tem que dizer que é composto, senão é simples, como eu já falei na outra vez aqui atrás, né? Logo no início eu comentei isso para vocês. Calcular os juros compostos de um capital, ele quer calcular os juros. Ele quer calcular os juros de um capital. Vou colocando agora e já vou direto. Já estamos mais maceteados na situação. De 2.600, tá vendo? Aplicado durante 4 meses. O N é igual a 4 meses. Meses. A uma taxa de 6% ao ano. Olha, presta atenção. O N é 4. O N é 4. Tá certo? A taxa, mas 4 meses, a taxa tá em ano. Então eu vou passar N
para ano. Então, como é que eu faço? N é igual a 4, taxa e tempo tem que estar na mesma unidade, tá, pessoal? Quem é 4 meses? É 4 dozeavos do ano. 4 meses sobre 12. A referência, a fração do tempo de 4 meses é 4 dozeavos do ano. Então eu vou simplificar por 4 em cima e embaixo. Aí vai, isso aqui é 4 dozeavos do ano. Tá vendo? Então, vai dar 4 dividido por 4, 1. 12 dividido por 4, 3. 1/3 do ano. Do ano. Tá vendo? 1/3 do ano, galera. E a taxa está na taxa percentual. 6% ao ano. Eu tenho que transformar para taxa unitária. Então eu pego 6, divido por 100, porque 6% é 6 sobre 100. Então vai ser 1, 2, puxa, 0,06 ao ano. Essa é a taxa transformada de percentual para unitária. Tá legal? Ora, quando ele quer calcular os juros, guarda esta fórmula que eu vou dar agora. Ó, temos que J, olha bem, juros é igual a capital que multiplica 1 mais I elevado a N menos 1 e fecha o colchete. Então, esta fórmula, pessoal, é a fórmula para calcular o juro direto. Você conhecendo o capital e conhecendo o tempo. Você não precisa do montante. Se você tivesse um montante é capital mais juro. Você achava o montante, diminuía do capital e ia achar o juro. Certo? Mas só que aqui não. Aqui já essa forma não tem um montante. Você tem o capital e tem o tempo. Tá certo? Tem os dois, capital e tempo. Então pode fazer direto. Então, J é igual a 2.600, que é o capital, que multiplica o colchete, que multiplica 1 mais 0,06 elevado a 1/3 menos 1. Ó, repara que aqui é elevado a 1/3, pessoal. Você não tem condição de calcular isso. Tá vendo? Então, isso aqui você tem que fazer o quê? Achar dado por eles lá. Eles têm que dar. Então vai ficar J igual a 2.600, 1 mais 0,6, 1,06 elevado a 1/3 dá quanto? Dá 1,096 menos 1. Esse 1,096 já é dado por eles. Não tem que se preocupar. J é igual a 2.600. Tá vendo? Quanto? Vezes 0,196. Aqui faltou 1, tá, pessoal? 0,196. Tá vendo? Quanto vai dar? Juro é igual, ó, 2.600 multiplicado por 0,0196, você fazendo a conta vai achar R$ 56,96. Tá legal, pessoal? Fechou? Aqui faltou umzinho, tá, pessoal? Deu um mole aqui na explicação, não botei o 1. Tá bom? Mas tá tudo certinho. Tá bom?
uma questão clássica de concurso. Mais uma questão que o canal Matemática Professor Lacerda está dando para vocês. Vamos outra? Vamos à folha 5 e vamos ver o que vem a ser taxas equivalentes. Vamos ver quando a taxa é equivalente a outra? Vamos nessa, vamos ver. É na próxima sequência nossa, na folha 5. Exercício por enquanto acabou, tá bom? Direto, exercício direto, tá bom? Valeu? Olha aqui, pessoal, vamos para a folha 5. Acabou os exercícios por enquanto, nós vamos ver exercício de taxas equivalentes. Olha, taxas equivalentes é muito importante. Por quê? Duas ou mais taxas de juros são equivalentes quando aplicadas ao mesmo capital em um mesmo período de tempo, produzem montantes iguais. Então, meu bem, eu tenho duas taxas ou mais. Para elas serem equivalentes, se você aplicar o mesmo capital a ela, o mesmo período de tempo, ela tem que produzir M iguais, montantes iguais. Tá certo? Se não acontecer isso, elas não são equivalentes. Então eu preparei um exercício para a gente ver se as taxas são equivalentes. Tá legal? Então repara, olha o que diz aqui. Calcular o montante produzido por um capital de R$1.000 durante um ano nas seguintes condições. A é 1% ao mês e B 12% ao ano. E vamos ver se elas são equivalentes. Se elas não forem equivalentes, os montantes vão dar diferente. Vamos fazer um teste? Vamos, né? Então vamos primeiro para a letra A. E vamos pegar o seguinte, que o montante 1, que é referente à letra A, é igual a capital 1 mais I elevado a N. Tá legal? Então, o montante 1 é igual ao capital 1, que é o mesmo do capital, que é o mesmo que vai ser usado na outra, é igual a 1.000. Tá vendo? 1.000, 1 mais 1% é 0,01 taxa unitária. Tem que transformar. Elevado a 12. Por quê? Se é 1% ao mês, o tempo tem que ser ao ano. Então eu vou botar elevado a 12, porque a segunda está elevada ao ano. E ele fala aqui, quando aplicado ao mesmo capital, durante um ano. A taxa é mensal, então, ao ano são 12 meses. Essa taxa é mensal, então aqui o N é 12. Tá vendo? Então eu tenho o quê? Que M1 é igual a 1.000, tá vendo? Vezes 1,01 elevado a 12. Então, M1 é igual a 1.000 vezes 1,01 elevado a 12 é igual a quanto? É igual a 1,1268. 68. Então, logo, o montante 1 é igual. Se você multiplicar 1.000 vezes 1,1268, vai dar 1.126,80. Claro, é só andar com a vírgula aqui 3 casas. Multiplicou por 1.000, não é isso? Então, o primeiro montante deu 1.126.
Vamos ver o segundo, se bate. M2. O M2 é igual a 1.000, 1 mais taxa percentual, taxa unitária, 0,12. Um ano, ele quer um ano, a taxa já está o ano, então é 1. Um ano. Tá certo? M2 é igual a 1.000 vezes 1,012. Olha lá, não vai nem precisar fazer referencial, porque 1,012 elevado a 1, todo mundo elevado a 1 é igual a ele mesmo. Que o M2 é igual a quanto? É só multiplicar por 1.000, pessoal. Vai dar, ó, 1.120 reais. Repare, observação, como M1 é diferente de M2 e as taxas são proporcionais, se conclui que, olha só, estou botando a explicação, nos juros compostos as não são equivalentes, pessoal. Viu? Não são equivalentes. Porque os montantes deram diferente. O M1 é diferente de M2. O montante 1 é diferente do montante 2. Então, elas não são equivalentes. Se os montantes dessem iguais ou aproximadamente iguais, por exemplo, 1.126,80, 1.126,65, 78, como isso aqui é um valor elevado a 12, poderia dar uma distorçãozinha. Mas não nesse caso aqui, 1.126,80 e 1.120. Então, se eles são diferentes, as taxas que foram dadas aqui são diferentes. Eu vou dar agora na folha 6, para a gente fechar a nossa aula de juros compostos, o cálculo, as formas dos cálculos das taxas equivalentes. Tá ok? E vamos fazer um exercício de taxa equivalente, uma em relação à outra. Vamos fazer 2 exercícios, o A e o B, na folha 6. Tá bom, galera? Valeu? Vamos nessa? Olha lá, meu amigo, folha 6, a última folha da nosso vídeo aula, muito importante. Vocês aprenderam particularidades nessa aula e eu vou partir para a próxima aula. Questões que podem cair no IBAMA, no IBGE, tá certo? E algumas questões que caem na área policial. Ou qualquer concurso que venha pedir matemática, eu levanto e jogo as aulas. Se vocês assistirem meus vídeos de regra de 3, equação de segundo grau, juros simples, sistema métrico que cai na prova do IBGE recenseador, vocês vão ficar fera. Eu não estou falando de outros canais, eu estou falando
do nosso canal, que é meus seguidores, meus amigos, meus irmãozinhos e meus filhotes do coração, para aqueles que são mais jovens. Afinal de contas, eu tenho mais de 30 anos de carreira, aposentei, estou dando aula no YouTube para vocês. Olha só que beleza, me sinto muito feliz, tá ok? Então olha só, pessoal, vamos deixar de churupela, vamos nós aqui. E eu tô muito feliz mesmo, tô feliz que eu tô fechando uma aula importante para vocês. Olha aqui, juros compostos, folha 6, cálculo da taxa equivalente. Pessoal, a taxa equivalente tem um detalhe, eu dei aqui, pessoal, olha só. As relações que se igualam, desde que você use as taxas certas com o tempo certo. Então repara, 1 mais I, taxa diária, é elevado a 360, é igual a 1 mais a taxa semestral elevada à segunda, igual a 1 mais IT, que é taxa trimestral elevada à quarta, porque o ano tem 4 trimestres. Trimestre tem 3 meses, 3 vezes 4, 12. Então o ano tem 4 trimestres. Aqui é mensal, então o N está elevado a 12. 12 meses, o ano tem 12 meses. 1 mais I mensal elevado a 12, sempre em relação ao ano, tá? Olha aqui, é igual a 1 mais I anual elevado a 1, porque um ano já é a taxa, tá ok? Agora, vamos calcular, pessoal. Olha aqui, eu vou fazer exercício de taxa equivalente para vocês, porque é importante, tá ok? Qual a taxa semestral equivalente a 6% ao ano? Olha só, qual a taxa semestral? Então é 1 mais IS elevado a 2. Ó, já sabe que você vai usar essa. E vai se relacionar com a taxa anual, que está elevada a 1. Então aqui, ó, olha só que beleza. Vai ficar, a taxa anual é 1 mais I anual, que é igual à taxa semestral, que é 1 mais IS elevado a 2. Tá vendo? Ora, quem é o I anual? Aqui está percentual. Vamos passar para a unitária e dividir por 100. Vai ficar 1 mais 6, ó, divide por 100. Ó, 1 mais 0,6 é igual a 1 mais IS a segundo. Semestre por 2. Aí vai ficar, ó, 1,06 é igual a 1 mais IS a segunda. Tá vendo? Vou tirar a raiz quadrada, porque eu vou eliminar esse 2. Ó. Se eu botar a raiz quadrada de 1,06, eu sou obrigado a fazer aqui também 1 mais IS elevado ao quadrado. Ora, eu vou cortar S com esse aqui. O que vai me acontecer, pessoal? O que vai me acontecer? Eu vou ficar com... Qual é a raiz quadrada de 1,06? Eles vão ter que dar lá na prova. Quanto é? Ninguém pode usar a máquina científica. Vai dar 1,02... 956, que é a raiz quadrada de 1,06, que é igual a 1 mais IS. Tá vendo? Quando eu cortei aqui a raiz com a potência 2, porque a raiz é quadrada, eu posso cortar com a potência 2. Por isso que eu elevei ela a raiz quadrada. Isso é um jogo financeiro, pessoal. Tem que aprender isso, não tem jeito. Eu sei que IS é igual a 1,02956, ó. Esse mais 1 passei para cá, vem para cá, menos 1. Vai ficar IS é igual
a 0,02956. Vão passar para a taxa percentual aproximadamente. Eu vou andar 2 casas para a direita, porque ela vai ficar como se tivesse dividido por 100. Então ela vai ficar, ó, 2,95, tem um 6 aqui, aproxima 2,96% ao semestre. Ao semestre, pessoal. Ao semestre. Porque eu quero achar a taxa semestral. Semestral, olha, pessoal. Taxa semestral equivalente à taxa anual. Então, qual é a taxa semestral? Aproximadamente 2,96%. Tá ok? Vamos ver essa outra aqui para fechar a nossa aula. Olha aqui. Qual a taxa anual equivalente a 4% ao mês? Aqui faltou um ao, tá, pessoal? Não é S não, é A, hein? É A. 4% ao mês. Ora, qual a taxa anual? Então eu vou botar 1 mais IA elevado a 1, porque eu quero ela, que tem que ser equivalente a 1 mais IM, que é a taxa mensal elevada a 12. Mas a taxa mensal é 4%. Então vai ficar 1 mais IA, taxa anual, é igual a 1 mais 0,04. Eu tenho que dividir por 6 esses 4%, elevado a 12. Tá vendo? Vai dar 1 mais IA, taxa anual, 1,04. 1,04 elevado a 12. Que é igual a quanto? 1 mais IA é igual. Esse valor aqui, 1,6010, eles vão dar lá para vocês. Na prova. Não tem como ninguém calcular sem máquina financeira ou científica. Tá legal? Então, pessoal, olha só. Vai ficar IA é igual a 1,6010. Esse é mais 1, vem para cá, menos 1. Então, ó, I anual é igual a 0,6010. Só que essa é a taxa unitária, não é a percentual. Olha a dica do professor Lacerda. I é igual, multiplica por 100 para achar a taxa percentual, 60,10% ao ano. Ele quer saber qual a taxa anual, pessoal. Tá legal? Essa é o final da nossa aula. Fica na paz, fica com Deus. Sucesso em 2022. Assiste os nossos vídeos. Tem vídeos mais fáceis, tem vídeos mais complicados. Quem quer fazer concurso não vai assistir divisão de fração, nem multiplicação de fração, nem o que vier a ser fração ordinária, fração heterogênea, fração homogênea, MMC de denominador. Vocês não vão assistir isso, não é verdade? Vocês vão assistir equação de segundo grau, que está cheio de questão de concurso. Vocês vão assistir sistema métrico, de tudo, de capacidade, de método, de volume, tá? Medidas agrárias e medida de capacidade, lá tem tudo. Eu criei esse vídeo, o último que eu fiz. É 1h06 só mostrando para vocês o sistema métrico. Tá bom, galera? E regra de 3 chove. E tem um vídeo que eu explico tudo, porcentagem, regra de 3, faço critérios de divisibilidade com proporcionalidade, diretamente proporcionais às regras. Vocês precisam ver os meus vídeos, ok, pessoal? Que lá tem tudo sobre qualquer concurso.
curso aberto no Brasil. Não precisa ficar vendo Júnior Compostos, Manelzinho. Me segue, Joãozinho. Entendeu? Porcentagem Curiolzinho. Esses malucos, me desculpe eles. Aqui é sério, tá bom, galera? Fica na paz, fica com Deus. Um abraço, sucesso 2022 novamente. É o que desejo, professor. Tá bom? Um abraço pra vocês aí. Valeu, galera. Vamos mais uma aula. Vai ser colocada semana que vem. Eu agora só tô colocando um vídeo por semana. Porque eu preparo, analiso pra jogar pra vocês, tá bom? Um abraço aí. Valeu, galera.